vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas que vão te ajudar na hora de compor um look e também de adquirir uma peça nova para o seu guarda-roupa. Oi, eu sou a Ellen, eu sou uma profissional na área da moda e esse canal aqui foi criado como guia para te ajudar a entender um pouco mais sobre moda, tendências e tudo que seja relacionado a esse universo. E no vídeo de hoje eu vou te trazer aqui 7 dicas que vão te ajudar na hora de compor um look ou de adquirir uma peça nova para o seu guarda-roupa. Então, sem muita enrolação, já quero começar aqui falando sobre a primeira dica. E a primeira delas, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal falando só sobre isso, que é sobre o círculo cromático como uma ferramenta para te ajudar a combinar as cores com mais facilidade. Se você é uma pessoa que gosta de cor, gosta de usar cores, tanto claras como escuras, ou intensas ou mais suaves, mas gosta de combinar cores nas suas composições, usar o círculo cromático é uma ótima ideia e uma ferramenta muito boa para te ajudar a combinar as cores com mais facilidade. Porque às vezes tem cores que você pensa que não ficaria boa em uma composição, combinando elas, e na verdade elas ficam, como por exemplo, verde e vermelho, né? Porque no círculo cromático a gente tem um guia ali de combinações de cores, tanto combinações de cores análogas, combinações de cores complementares, combinações de cores tríade. Então você vai ter ali um guiazinho que vai te ajudar na hora de combinar essas cores. E o círculo cromático você pode ter ele tanto físico como esse daqui. Na época que eu fiz o videozinho gravando, falando sobre o círculo cromático, ainda não tinha o físico, agora eu tenho. Então ele é bem legal, daí aqui tem todo o guiazinho para te ajudar a combinar as cores com mais facilidade. Ou você também pode abaixar um aplicativo no seu celular, né, que é de graça, aí você não gasta nada, que também você vai poder utilizar para combinar as cores, utilizando ali o círculo cromático como um guia. Então, essa é uma dica bem legal e uma ótima ferramenta para você usar no seu dia a dia na hora de combinar as cores. A segunda dica é: tenha em vista em cores neutras, né? As cores neutras, elas são muito práticas, porque elas são fáceis de combinar. Elas são cores que são fáceis de combinar entre si e também com outras cores. Cores mais vivas, mais intensas, mais escuras. E ali, né, dentro dessa cartela aí de cores, das cores neutras, a gente pode encontrar as cores mais comuns que a gente já conhece como cores neutras, como preto, branco, marrom. E também a gente tem as neutros coloridos. São cores coloridas, né? Elas trazem aí esse toque de cor para nossa composição, mas ao mesmo tempo elas continuam sendo neutras, né? Como por exemplo o azul marinho, o verde militar, o off-white, o mostarda. São cores coloridas ali, diferente do preto e do branco, né? Que é aquele basicão que a gente já conhece, mas ao mesmo tempo elas são neutras, então elas combinam muito fácil entre si. Então você pode combinar ali o azul marinho com o verde militar, mostarda com o off-white, que vai ficar legal. E você também consegue combinar aí com outras cores mais vivas, mais intensas, que vai ficar super legal também. Então as cores neutras, elas são muito práticas por isso. Então por isso que é legal a gente ter elas como base para um look e também, né, investir nelas quando a gente for investir numa peça nova. Terceira dica. A terceira dica é para quem ainda não sabe qual é a sua cartela de cores. Assim como eu também ainda não sei qual é a minha, então eu uso essa dica pra mim, que são as cores universais. O que são as cores universais? As cores universais são cores que têm as suas características equilibradas. Porque toda cor, ela tem uma característica de ser ou mais quente, ou mais fria, ou mais escura, ou mais clara, ou mais intensa, né? Uma cor pura, ou mais suave, com mistura de cinza. Então, são essas características que fazem a cor combinar com a sua pele, valorizar ela, ou não combinar e acabar desvalorizando e realçando manchinhas e imperfeições que a gente não gosta. Então, as cores universais, por elas terem essas características equilibradas, então significa que elas não são nem tão quentes, nem tão frias, nem tão escuras, nem tão claras, nem tão puras e nem tão suaves. Elas são equilibradas, então elas acabam combinando com todos os tipos de pele, com todos os tipos de beleza. Facilita muito na hora da gente comprar uma peça nova, né? Porque às vezes você quer investir numa peça nova, mas não sabe se aquela cor vai ficar boa ou não. E aí você tem ali a cartelinha das cores universais. Segundo o Estúdio Imagine, né, que o meu estudo eu tirei do Estúdio Imagine, eles têm 12 cores que eles classificam como as cores universais. Então é muito legal a gente ter essa cartelinha aí no celular, salva numa fotinha ali na galeria, pra gente poder ter como base na hora de investir numa peça nova, né? Se você quiser, né,
se você se preocupa com essa questão da cor e tudo mais, se combina com a pele ou não, então essa é uma dica muito legal. A quarta dica é sobre o equilíbrio das cores na combinação delas dentro de um look. Então, em vez de você combinar, por exemplo, 50% de uma cor na blusa e 50% de outra numa saia ou nos shorts, o legal é você fazer essa combinação de forma desproporcional. Utilizar 30% de uma cor, por exemplo, e 70% de outra. Porque quando você utiliza aí 50% de uma cor e 50% de outra num look, ele acaba não ficando harmônico visualmente e muitas vezes acaba até desvalorizando a sua silhueta. Então, combinar as cores assim de forma desproporcional, como por exemplo, 30 com 70 ou 40 com 60, é uma dica bem legal, porque ele vai trazer uma harmonia visual melhor para sua composição, vai valorizar mais a sua silhueta. Então, em vez de você combinar ali os 50% com 50%, faça essas combinações desproporcionais nas combinações de cores, que vai ficar muito legal, vai ficar mais bonito e vai ficar mais harmônico visualmente. Quinta dica, harmonia e efeito das cores. Então, é possível sim misturar, por exemplo, uma cor quente com uma cor fria numa composição. E o legal da gente entender isso é que a gente pode utilizar isso de forma estratégica e ao nosso favor dentro das nossas composições. O legal que a gente entender é que, por exemplo, uma cor viva, uma cor pura, ela sempre vai destacar em meio às cores suaves. Uma cor quente vai se destacar em meio às cores frias. Uma cor clara vai se destacar em meio às cores escuras. Então, a gente pode sim fazer essas misturas, dentro dos nossos looks com cores de características opostas e a gente pode usar isso com estratégia. Por exemplo, às vezes você tem uma bolsa aí num rosa, num azul puro, numa cor viva, pura, e você quer destacar essa bolsa dentro da sua composição, você quer que ela seja o destaque. Então, o legal é você compor aí um look com cores mais suaves, mais com misturas de cinza, como esse meu blazer, por exemplo, e combinar essa composição com a sua bolsa ali, com aquela cor mais viva, mais pura, que essa bolsa vai se destacar no meio daquela composição. E o mesmo vale, para as outras características, Quer combinar ali uma bota branca, uma bota clara, utiliza um look mais escuro, com mais misturas de preto, que a sua bota vai se destacar ali naquela composição. É muito legal utilizar essa estratégia de harmonia e efeito das cores dentro das suas composições. Sexta dica é sobre a imagem que você pretende transmitir. Então é muito importante na hora da gente se vestir, a gente pensar qual é a estratégia de imagem, qual a imagem que eu quero passar para as pessoas que vão estar me olhando, que vão estar me enxergando. Então, se eu quero transmitir uma imagem mais acessível, mais delicada, mais feminina, o legal é eu trabalhar com cores mais quentes, claras e suaves. Utilizar estampas, trabalhar com combinações de cores de baixo contraste e investir em linhas mais curvas, como por exemplo uma bolsa com uma base mais curva, ou uma bolsa redonda, uma sapatilha de bico redondo. Então trabalhar essas linhas mais curvas traz essa acessibilidade e essa feminilidade. Agora, se você já quer fazer o contrário, quer transmitir uma imagem mais de formalidade, de distanciamento, o legal é você trabalhar então cores mais escuras, frias e intensas, mais puras. Trabalhar com blocos de cores, cores lisas, não usar tanta estampa assim. Trabalhar com um alto contraste nas combinações de cores e utilizar linhas mais retas, como uma bolsa no formato mais quadrado, ou uma sapatilha de bico fino, um mocassim ali com aquele bico quadrado também, porque essas características vão trazer essa imagem mais de formalidade e distanciamento. Então é muito legal a gente trabalhar isso a nosso favor, porque tem ocasiões e situações ou um trabalho que vai exigir uma imagem nossa mais delicada, mais feminina, mais acessível, e vai ter outras situações e outras ocasiões que vão já exigir da gente uma imagem mais de formalidade, de força, de distanciamento. Então é legal a gente trabalhar essas características das cores e de combinações de cores e linhas ao nosso favor. A sétima dica e última é: utilize os acessórios, invista nos acessórios, porque os acessórios, eles são multiplicadores de looks e eles têm o poder de, às vezes, até mudar a imagem da sua composição, Às vezes você tem ali uma blusa básica, como por exemplo essa minha blusa aqui de gola alta, off-white, mas dependendo do acessório que eu investir aqui, ele vai transmitir uma imagem diferente. Se eu colocar aqui um brinco ou um max colar mais
com mais detalhes, com bastante cor. Eu já vou transmitir uma imagem mais divertida, mais criativa. Agora, se eu investir em acessórios mais delicados, como esses daqui que eu estou usando agora, eu vou transmitir uma imagem mais acessível, mais delicada, mais feminina. Então, os acessórios, eles têm esse poder de mudar até a imagem do nosso look, o que a gente está transmitindo para as pessoas que estão nos vendo, e também eles multiplicam nossos looks, né? Eles dão aquele acabamento final para a nossa composição. Então, é muito legal a gente investir nos acessórios e de forma estratégica, conforme é o nosso estilo e também é o nosso gosto pessoal, é claro. Então, essas foram as 7 dicas, né, que eu trouxe aqui pra vocês, pra te ajudar na hora de combinar um look, na imagem que você quer transmitir e também na hora de investir numa peça nova pro seu guarda-roupa. Comentem aí qual das dicas que vocês mais gostaram. E também já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, darem o like de vocês, que é muito importante para o crescimento do canal, e também me seguir lá no Instagram, que é @elinicarneiro, que lá eu também falo mais sobre moda, tendências. E esse mesmo user é do meu Pinterest, que lá eu também posto foto dos meus looks e também posto mais dicas de moda. Então se você usa e gosta, né, me segue lá, que também lá tem mais conteúdo de moda pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!